Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar início à nossa escola dominical. Hoje, dia 22 de março de 2020, domingo, foi convocado pela Igreja Presbiteriana do Brasil como o Dia Nacional de Jejum e Oração. Portanto, convidamos a todos os irmãos que durante esse dia você dedique à prática do jejum. Escolhe um horário, seja das 8 ao meio-dia, do meio-dia às 5 da tarde, ou também das 5 da tarde até meia-noite. Escolha um horário para você estar em jejum, em oração. Todas as igrejas presbiterianas do Brasil estão em jejum e oração para que Deus pare esta doença, esse vírus, e que Ele amenize o sofrimento da humanidade. Nós vamos, nesse instante, dar início à nossa escola dominical. Bom dia, irmãos. Estou agradecida a Deus por esse privilégio de estarmos juntos, embora estejamos tão longe. Graças a Deus por essa tecnologia maravilhosa que nos permite isso. Peço que você pegue a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos e também cantarmos. Nós cantamos de cá e você canta aí com a sua família, participando assim da nossa escola dominical. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 34. Lucas 12. Amém, irmãos? Todo mundo achou? Lucas, capítulo 12. Vou iniciar. A ansiosa solicitude pela vida. Que texto atual, irmãos. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que texto bonito, irmãos. Abaixa a sua cabeça. Vamos fazer uma oração ao nosso Pai Celeste, iniciando a nossa escola dominical. Querido Pai do céu, nos aproximamos de Ti em tempos difíceis. Estamos ansiosos. Nossas mentes estão cheias de perguntas e tememos o desconhecido.
nossos corações estão cheios de pesar por todos aqueles que já se foram e por todos os que correm perigo. Sim, somos gratos pelo privilégio de podermos apresentar estas preocupações diante de Ti em oração. Pedimos que o Senhor entre no mais profundo das nossas preocupações e traga conforto, alívio, equilíbrio a todos em nosso país e em todo o mundo. Pai, nós oramos especialmente por aqueles que estão mais vulneráveis a este vírus. Rogamos que Tu acalmes todo o sentimento de isolamento e solidão que vem acontecer. Oramos por todos que trabalham na área da saúde, que estão na linha de frente, sacrificando-se para ajudar ao doente. Somos gratos por todos aqueles que noite e dia trabalham com pesquisas para que encontrem rapidamente o remédio, a vacina contra este vírus. Oramos pelos nossos líderes, que têm que tomar decisões difíceis. Oramos pelo nosso presidente. Ajuda-os a tomarem decisões sábias e que ponham de lado suas diferenças, ideologias, partidos, intrigas, ranços. Direcione-os a focarem nas tomadas de decisões para conter esta crise. Oramos para que ao transpormos este vale, possamos nos deparar com novos caminhos para servirmos uns aos outros, especialmente vivermos mais perto de Ti. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo nos encoraja a nos gloriarmos nas próprias tribulações, porque elas nos levam a sermos pacientes, experientes e a termos esperança. Nos ajude a usar este tempo em que somos forçados a parar o ritmo de nossas vidas, para refletirmos, para aprendermos a como ouvir uns aos outros e para aprofundarmos nosso senso de comunidade, embora estejamos separados. E, Senhor, especialmente, ajuda-nos a usar esse tempo de quietude para ouvirmos a Sua voz e o Seu chamado com maior clareza. Ó Senhor, nós sabemos que fomos chamados a sermos fiéis ao Senhor, porque Tu és maravilhosamente fiel a nós. Por isso rogamos o Teu conforto nas nossas vidas e também rogamos a Tua graça para nos comportarmos uns com os outros como Jesus Cristo nos comissionou a fazer, para tratarmos uns aos outros com bondade e respeito, a sermos pacientes e calmos, a sermos generosos e nos importarmos com o nosso próximo e orarmos, especialmente por aqueles que mais necessitam. Ó Jesus, estas coisas nós pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com perdão das nossas faltas, dos nossos pecados. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 128. Se você já pegou sua Bíblia, abra aí no final, na parte dos hinos, e vamos entoar o hino de número 128. 128, que fala sobre uma comunhão preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando tentador chegar. Quando tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação,
trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e mais leal, o melhor e mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provarei na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Meus irmãos, nós vamos com muita alegria no nosso coração abrir a palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando o livro dos Salmos e hoje nós vamos ler o Salmo de número 27. Abra sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de 27, anelo pela presença de Deus. O texto que nós vamos ler hoje, nós podemos pôr como título, é um Salmo de Davi, e nós podemos ter como título do nosso estudo de hoje, Confiando em Deus com os joelhos trêmulos. Vamos então ler a palavra de Deus, Salmo 23, nós vamos ler todo o Salmo, apenas 14 versículos. Salmo 27, de 1 a 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscarei a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Que Deus abençoe a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, nesse dia de escola dominical, estamos separados, cada um no seu lar, mas Deus está no nosso meio. O templo está fechado, mas a igreja está aberta. E estamos aqui com a palavra de Deus aberta para nesta manhã estudarmos a palavra do Senhor. O Salmo 27 nos traz uma lição importante.
como já falamos, o tema do nosso estudo hoje é confiando em Deus com os joelhos trêmulos. Quem escreveu esse salmo? Foi Davi. Davi escreveu esse salmo. Quando outros inimigos fortes ele estava enfrentando, mas Deus Todo-Poderoso estava ao lado dele. O Salmo 27 é um salmo de confiança no Senhor. É um salmo que expressa a nossa confiança, independente do que nós estamos passando. Vejamos bem, para onde você volta quando está em dúvida? Para onde você se volta quando o mundo começa a desmoronar e o medo se levanta com a cara feia no nosso coração? Para onde você corre de imediato? Para os medicamentos? Para a bebida forte? Para o desespero? O Senhor é o seu primeiro pensamento ou último recurso? Estresse e medo são como luzes de advertência no painel de um carro. Eles fazem você se lembrar de recorrer ao Senhor nosso Deus. Neste momento de pandemia do coronavírus, neste momento de notícias terríveis na mídia e de advertências severas do Ministério da Saúde, devemos confiar no Senhor. Davi havia aprendido esta lição. O Senhor, disse ele, é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? É o que Davi aprende. Deus não apenas deu a Davi luz, livramento e segurança. Deus era todas essas coisas para Davi. A confiança de Davi estava no próprio Senhor. Mas não apenas que o Senhor era capaz de fazer. Ele estava confiante em Deus. Lembro dos meus netos, quando eles assustam com qualquer coisa, a primeira coisa que eles fazem é pular no nosso colo. Da mesma forma, buscamos os braços de Deus quando a vida fica assustadora. É o único lugar seguro para estar na presença de Deus. Estar na nossa casa, sem sair dela, como advertência do Ministério da Saúde, é também estar na nossa casa com a presença de Deus. Deus está aqui presente. O templo do Senhor é o nosso corpo, como diz o apóstolo Paulo. O Senhor está na nossa casa, o Senhor está na nossa vida, o Espírito Santo de Deus habita entre nós. E é o lugar mais seguro que podemos estar nesse momento, na nossa casa e na presença de Deus. O medo é um dos problemas mais paralisantes da vida. Hoje nós estamos enfrentando dois vírus. O coronavírus e o vírus do medo. Quantas pessoas estão assustadas, angustiadas, estressadas? E o medo é um dos problemas mais paralisantes da vida. Tememos o conhecido e tememos o desconhecido. O Salmo 27 é um cântico que tem por objetivo matar aquele dragão da sua vida, ou pelo menos mantê-lo acuado sob controle. Davi nos fornece aqui algumas maneiras de nós enfrentarmos o medo. Quantos estão com medo, angustiados, paralisados? Mas Davi, nesse Salmo 27, está nos ensinando algumas maneiras práticas para nós enfrentarmos o medo. E eu gostaria de, nesta manhã, compartilhar com os irmãos queridos da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina e os irmãos de outras igrejas e amigos que estão agora conosco, compartilhar
o que Davi nos ensina a respeito de maneiras práticas para nós vencermos o medo. Em primeiro lugar, nós vamos do verso 1 ao verso 6. E este texto é maravilhoso, porque ele nos expressa, declarou o que ele sabia ser verdade sobre Deus. E a primeira coisa para nós nos livrarmos do medo é sabermos quem é o nosso Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aí ele começa a citar os adversários que ele estava enfrentando, o exército que vinha contra ele. Ele diz: meu coração não vai se atemorizar, ainda que estoure uma guerra, o meu coração terá confiança, eu não terei medo, eu confiarei no Senhor, eu vou confiar em Deus. Então, Davi, a primeira coisa que ele nos apresenta de maneira prática, de nós vencermos o medo, é fazermos o quê? É conhecermos a verdade do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Este mundo foi criado pelas suas mãos. Tudo que existe, as coisas visíveis e invisíveis, quer sejam aquilo que nós podemos ver, aquilo que não podemos ver, todas as coisas foram criadas pela mão do nosso Deus. E Ele criou, mas também Ele continua sustentando. Nada se escape à ação de Deus neste mundo. Tudo está nas suas mãos. O nosso Deus é o Deus poderoso. O Salmo 139, ele diz: como nós podemos fugir da presença de Deus? Ele está conosco em todos os momentos. Deus conhece a nossa vida. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Os primeiros versículos dizem o quê? Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece tudo. Deus tem ciência, tem conhecimento de toda a nossa vida, até do nosso medo. Ele sabe tudo isso. Então, o texto nos diz claramente isso. Nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece tudo na vida. Ele sabe tudo o que está acontecendo e todas as coisas estão sob o seu controle. Também o Salmo nos diz quem é Deus. O Deus que está é o Deus que está em todo lugar, onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele diz ainda que eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, lá o Senhor está presente. Ainda que eu vou para as trevas, lá o Senhor está presente. E quando eu chego lá, diz a palavra de Deus, não há nem diferença entre trevas e luz, porque Deus está presente. Onde Deus está presente, Ele está em todos os lugares da nossa vida. E depois nos diz da maravilha do Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos criou. Deus criou a mim, a você e a cada um de nós. E diz a palavra de Deus que nós podemos tranquilizar o nosso coração. Diz que foram escritos todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Escritos e determinados. Deus dirige a nossa vida. A nossa vida está no controle de Deus. O vírus que neste instante está espalhado no mundo, essa epidemia que virou uma pandemia, não é ela que controla o mundo. Quem controla o mundo é Deus. Sim, a pandemia do coronavírus é um alerta para a humanidade. Imagine se o dedo de Deus, que controla tudo e a todos, se afastasse 1/1000 de milímetro a mais do que se refere à permissão para a letalidade desse vírus. O mundo não conseguiria enterrar os seus mortos. Deus disse assim: até aqui, vírus, não passe desse ponto, até aqui, para que a terra pare por um instante e dê uma olhada para o céu. Não existe país preparado, economia estável o suficiente, governos estão abalados, viagens canceladas, ruas vazias, isolamento, hospitais abarrotados, morte, mas o Deus de Deus está no controle. Ele é o Deus soberano. Ele já disse ao coronavírus: até aqui, nem 1/1000, nem 1 milímetro a mais. O melhor é o que ele já falou: o justo passa por muitas aflições, mas o Senhor
o livra de todas. E ainda mais, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tudo isso que vivemos é um convite ao desespero. Mas não se desespere. Não aceite o convite para o desespero. Confie em Deus. É tudo que precisamos nessa hora. É tudo que precisamos nessa hora. Timothy Keller, um grande escritor, ele diz: quando o sofrimento e a dor nos afligem, acabamos percebendo que não estamos no controle da nossa vida, nem nunca estivemos. Nós não temos o controle, mas Ele tem. Ele não perdeu o controle jamais. Vamos manter os nossos olhos no Senhor, nosso Deus. O alerta foi dado. Quem entender viverá melhor. Portanto, meus irmãos, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Segunda maneira prática que ele nos ensina está nos versos seguintes. Davi expressa que ele precisava de Deus. Ele não era tímido quanto ao sentido de falar com Deus. O que ele estava sentindo, ele falava com o Senhor. Ele diz: ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Responde-me, não esconda de mim a tua face, não me desampares nem me abandones. Ensina-me o teu caminho. Davi, para vencer o medo, ele não foi tímido diante de Deus. Ele abriu o seu coração, ele colocou para Deus todo o seu medo, todos os seus temores, todas as suas dúvidas, e ele fala da seguinte: ouve a minha voz, ó Senhor, responde-me, não esconda de mim a tua face, não me desampare, nem me abandone, ensina-me o teu caminho. Esta verdade nós precisamos, meus irmãos, orar ao Senhor. Hoje nós estamos no Dia Nacional de Jejum e Oração da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todas as igrejas presbiterianas do Brasil nesse instante estão em oração. Eu convido a você que abra o seu coração, abra a sua vida, clame ao Senhor para que Ele dê um basta, Ele interrompa essa doença, esse vírus, para que ele não chegue de maneira devastadora às nossas vidas. Ore pelo mundo, pela Itália, pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Brasil, pelas nações que estão sofrendo. Abra o seu coração diante de Deus. Foi isso que Davi nos ensina de maneira prática. Para vencermos o medo, você tem que colocar todas essas questões diante da presença de Deus. Como diz Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela súplica, pela oração e pela ação de graças. E ele diz que o medo foge, porque a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, a segunda lição que Davi nos ensina neste salmo, para vencermos o medo, é abrirmos o nosso coração diante de Deus. Expressar a Deus tudo aquilo que está nos causando medo, ansiedade e estresse. Fale com Deus. Use esse dia de hoje na sua casa para orar. Orar sozinho, orar com a família, orar com o esposo, orar com os filhos. Dobre o seu joelho diante de Deus e Deus sarará esta terra. Esta é a maneira de Deus, da igreja agir neste momento em oração. E a terceira, lição que Davi nos ensina de maneira prática de nós enfrentarmos o medo, Davi aconselhou a si mesmo a esperar pelo livramento do Senhor. Verso 14 diz: espera, pois, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E ele diz ainda, antes ele disse: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas a terceira lição que ele nos apresenta é esta: espera, pois, pelo Senhor. Davi nos aconselha, e ele aconselhou a si mesmo,
esperar pelo livramento do Senhor. Nós não gostamos de esperar. Já estamos aqui quase uma semana dentro dos nossos lares e eles estão falando que temos que esperar muito mais. E nós não gostamos de esperar. Ficamos estressados e impacientes, mas esperar pode ser um tempo de paz e até mesmo um tempo de descanso. Se aguardarmos que o Senhor mostre o seu poder e a sua graça em nossa vida. É momento, meus irmãos, de nós agora descansarmos. É momento de nós, nesse instante, meus irmãos, termos tempo de paz. É momento de nós aguardarmos do Senhor o seu poder e a sua graça em nossa vida, em nossa nação e no mundo. Portanto, meus irmãos, esperar por Deus é difícil. Muitas vezes é nesse tempo que nós nos aproximamos dele com confiança e segurança. E esperar em Deus. Olha, a palavra esperar. O que significa essa palavra esperar? A palavra esperar, ela deriva do verbo hebraico, que significa torcer, esticar. A forma nominal deste verbo significa linha, cabo, fio. Uma imagem nítida surge na nossa mente. É um verbo que descreve a fabricação de uma corda ou de um cabo, poderosa e firme e forte, por meio da torção e da tecelagem de nós mesmos com firmeza em torno do Senhor, a ponto de que as nossas fraquezas e características frágeis sejam substituídas pelo poder de Deus e pela sua força inigualável. Então esperar significa tecer, significa pegar a linha das nossas fraquezas com o poder e a força de Deus e tecer, torcer, esticar as nossas fraquezas e as nossas características fracas para serem substituídas pelo poder de Deus e a sua força inigualável. Ela descreve muito bem a verdade do que tem sido chamado a vida substituída. Enquanto esperamos, nossa fraqueza é substituída por sua força. Que nós, meus irmãos, queridos da Igreja Presbiteriana da Vila Rosalina e de outras igrejas e amigos, que nós possamos aprender essas 3 lições que este Salmo nos ensina para vencer o medo. A primeira lição é saber quem é o nosso Deus. O nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é todo-poderoso, o nosso Deus é soberano e todas as coisas estão nas suas mãos. Quando ele falar basta, basta. Quando ele disser acalma, emudece, as águas acalmarão e haverá grande tranquilidade. Esse é o nosso Deus todo-poderoso. Confiemos nessa verdade. Saibamos quem é o nosso Deus. O nosso Deus tem o controle de todas as coisas. A segunda lição, Davi abriu o seu coração, expressa a Deus a sua fraqueza, os seus temores, a sua ansiedade, fala para ele em oração. E a terceira lição, aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor. Espera no Senhor. E ele diz mais ainda, espera no Senhor, tem bom ânimo, não desanime. Não abaixe a sua cabeça. Não fique com medo. Tem bom ânimo. Fortifique-se o seu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esta é a nossa mensagem nesta manhã. Eu gostaria que essa mensagem ficasse no seu coração. E ela tirasse, esta palavra de Deus, tirasse do seu coração todo o medo. Que você espere, que você pegue as suas fraquezas. Se junte com o poder e a força de Deus. E que Deus transforme a sua fraqueza em força. E nós cremos, assim como Davi, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção, que Deus nos abençoe. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, escreva lá no WhatsApp da igreja e eu responderei com o maior prazer. Eu tenho alguns avisos importantes, meus irmãos, para o seu coração.
eu gostaria de avisar aos irmãos sobre os nossos aniversariantes. Hoje a Catiene está aniversariando juntamente com Mislene. Mislene também está aniversariando hoje. Então, nossos parabéns a Catiene, a Mislene. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. E o nosso irmão presbítero Alessandro, na sexta-feira, dia 27, também estará aniversariante. Então, nós vamos orar por vocês. Deus abençoe. E também queremos pedir que você fique em casa. Fique em casa. É importante. Não saia da sua casa. Esse é um tempo de retirar-se. Mas como isso, pastor? Não. A palavra de Deus nos diz que quando o anjo da morte veio sobre o Egito, Deus ordenou que o povo ficasse em casa, para que passasse o anjo da morte. Está vindo sobre nós um vírus mortal. Fiquem na sua casa, Deus está aí presente. Quando Jesus foi ameaçado, quando Herodes mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos, José e Maria, advertido pelo anjo, retiraram-se para o Egito, e ele ficou lá até que Herodes fosse morto, até a morte de Herodes. Então há momento de nós nos retirarmos, há momento de nós estarmos isolados, e essa é uma determinação de Deus para as nossas vidas. Então, não saia da sua casa, transforme a sua casa num lugar de trabalho, num lugar de oração, num lugar de comunhão. Aproveite esse momento que Deus está te dando, viva mais com a família, com seus filhos, faça o que você não tem tempo de fazer. Esse é um momento de descanso, um momento de paz e um momento de nós estarmos nos retirados. Então, aguardemos isso. Hoje, às 19h30, nós estaremos aqui novamente para estarmos realizando o culto de adoração ao nosso Deus. Às 19h30, nós vamos fazer esse culto novamente online. Estamos convidando todos os irmãos para estar aqui conosco. Vamos cantar, vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida e cantarmos louvores ao nosso Deus. Então nós pedimos, e no nosso instante agora nós vamos cantar um hino antes da oração final. Vamos cantar o hino de número 163. Abra sua Bíblia lá, no final da Bíblia tem a parte dos cânticos. E eu queria dizer o seguinte: eu estou à disposição dos irmãos, não presencialmente. Se algum irmão precisa de conversar, precisa de oração, pode ligar para mim, eu oro com você, abençoo a sua vida, Deus está conosco e eu estou à disposição dos irmãos. Quem precisar, me ligue, escreva no WhatsApp, ou me ligue pelo telefone normal. Eu estou aqui à disposição, pronto para atender os irmãos e estarmos sendo abençoados uns pelos outros, amém? Vamos cantar o hino de número 163, um hino que fala da direção de Deus, que as tuas mãos dirigem o meu destino. Cantemos. As tuas mãos dirigem o meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravados na sanguenta cruz. Por meus pecados foram traspassados, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao teu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem o meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho,
e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insondável seu amor. Por fim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Nós vamos orar nesse instante, encerrando assim este momento de escola dominical, suplicando de Deus a sua bênção. Oremos ao Senhor. Pai amado, as tuas mãos dirigem o nosso destino. O Senhor é quem cuida de nós. Eu peço nesse instante, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada irmão que está aqui conosco, participando deste momento de escola dominical. Suplicamos nesse instante, ó Deus, pelo mundo que sofre com esta pandemia do coronavírus. Ó Deus, coloque a tua mão, abrevia esses dias, Senhor. Livra-nos, ó Deus, põe a tua mão no mundo, nas nações. Põe a tua mão, Senhor, no Brasil. Ó Pai amado, eu te suplico que o Senhor venha estar conosco nesses momentos. Abençoe também, ó Pai, cada irmão da nossa igreja. Visite, ó Deus, com teu poder e graça. Ó Pai amado, nos proteja, Senhor, é a nossa oração. Nós nos refugiamos no Senhor. Tire de nós, ó Deus, todo medo. Que possamos, ó Deus, saber que temos um Deus forte, poderoso, soberano, onisciente, onipresente, que está conosco, que dirige todas as coisas. Que o acaso não existe, ó Deus, porque tudo está nas tuas mãos. Eu peço a Deus também, agora nesse instante, pelas pessoas que estão trabalhando, pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiros e enfermeiras, todo o pessoal da saúde, Pai, verdadeiros heróis da nossa nação, que nesse instante de luta se encontram lá, correndo risco, Senhor, mas estão lá servindo as pessoas. Que o Senhor abençoe estas pessoas, Pai. Põe a tua mão, Senhor, sobre eles e que o Senhor abençoe o trabalho que eles estão fazendo. Eu peço, ó Pai, nesse instante, também que o Senhor venha dirigir as nossas vidas, trazer paz aos nossos corações. Não permita, ó Deus, que nós nos encontremos atribulados, angustiados, cheios de medos, mas que possamos saber que tudo está nas tuas mãos e que em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Por isso, Pai, tire de nós todo medo. Nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas. Nos ensine, ó Deus, a esperar em Ti. Nos ensine, ó Deus, a colocar as nossas fraquezas diante do Teu poder e diante da Tua força, esperando até que as nossas fraquezas se tornem fortalezas, Senhor. É a nossa oração. Quero nesse instante, ó Deus, orar pela Catiene, pela Mislene, ó Deus, que hoje estão fazendo aniversário. Põe a Tua mão, Senhor, sobre a vida delas. Pelo presbítero Alessandro, que na próxima sexta-feira também estará aniversariando. Abençoe esses queridos irmãos. Te louvamos pelo dom da vida. E agora, ó Deus, que o Senhor nos dê uma tarde de bênção, uma tarde especial na Tua presença, um dia de confiança em Ti, nos preparando para hoje à noite estarmos aqui servindo, adorando o Teu nome, Pai. Ó Deus amado, que eu nesse instante faça uma oração pessoal, pedindo pelos nossos filhos. Ó Deus, venha abençoar a minha filha, a Cibele, lá cuidando dos 3 filhos, dos nossos queridos netos. Ó Deus, que a Tua presença esteja ao lado dela, dando forças, que ela possa estar, ó Deus, confiante no Senhor. Cuida dela, ó Pai, no cuidado que ela tem também para com a igreja, Senhor. Também te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando o meu filho. Põe a Tua mão poderosa sobre ele que está na frente da batalha. Ó Deus, ele como médico, o Senhor esteja abençoando as suas mãos e protegendo o meu filho, Pai. Põe a Tua mão protetora sobre ele, o Teu manto de graça, livrando ele, livrando os nossos filhos, os nossos netos dessa doença. Abençoe, ó Deus, a Júlia, a Bia, o Eduardo, o AJ, cuide deles, Pai. Proteja, nós suplicamos, Pai. E, ó Deus, eu peço por todos os irmãos da nossa igreja, visite a cada um deles, proteja cada lar, Senhor. Ó Deus amado, esteja conosco, abençoe o nosso país, abençoe as autoridades. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e oramos pedindo paz ao nosso coração.
Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a companhia do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus e sobre toda a nossa nação, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado.